Oi, Psis! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. Hoje estamos bem empolgadas em trazer um episódio do Conectando Nós, que é uma coisa bastante especial para a gente, que é um pilar fundamental para a prática dos psicólogos, que é a supervisão, que é a terapia do psicólogo, como a gente brincou com o título do episódio de hoje. A supervisão é uma parte muito importante da nossa jornada, né, de autoterapia, de desenvolvimento profissional. Então, seja você um estudante em formação ou um profissional experiente, esse é um espaço de reflexão, aprendizado e crescimento. E para nos guiar nesse bate-papo tão importante e essencial, na verdade, temos a honra de receber uma convidada muito querida, que veio aqui para compartilhar sua perspectiva, dicas, sabedorias sobre como é esse processo de supervisão e autoterapia, que pode ser um catalisador de um crescimento muito grande nessa experiência da psicologia clínica. Ela tem uma vasta experiência nesse tema. Estamos falando dela, que é psicóloga clínica, supervisora, empreendedora, diretora de 2 projetos lindos que gerou uma das maiores plataformas que temos hoje em orientação de TCC e TE. Ela também é contadora de histórias que geram lindas metáforas para nós. E também, com a cereja do bolo, ela é mãe do Darwin e do Tim. Estamos falando dessa super mulher que é a Luísa Maciel. Querida, seja muito bem-vinda ao Nós Entre Psis. Muito obrigada, que apresentação mais linda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, meninas. Bom, então vamos começar. Como eu falei, né? Se vocês são, quem está aqui ouvindo a gente, estudantes, profissionais, recém-formados, e tem um pouquinho mais de curiosidade em saber como é a supervisão, esse processo de autoterapia para nós psicólogos, né? Ele pode moldar muito o nosso presente, o nosso futuro profissional. Para trabalhar habilidades, compreender melhor esse processo mesmo de autocuidado dentro da nossa profissão. Se essas são dúvidas que passam aí pela sua cabeça, esse é um episódio para você. Então, prepare-se para uma conversa muito enriquecedora com a supervisão e com a Luísa, que vai falar aqui um pouquinho dessa nossa terapia do psicólogo. Lu, vamos começar falando um pouquinho de você. O que que você acha? Contar como é a sua trajetória até chegar aqui, que gosta de falar sobre esse tema, que enriquece tanto esse tema para gente. Ai, meu Deus, tá bem. Como resumir, né? Que agora tá começando a ficar mais difícil com o passar dos anos. Era mais fácil contar Que quando eu tinha bom, 2 anos né? de formada, né? Agora que tá quase, né, passando mais de uma década, começa a ficar um pouquinho mais extenso. Mas focando especificamente na parte de supervisão, né? Eu acho que o meu desejo, né, o meu interesse em estudar mais para me tornar supervisora, conversando um pouquinho com a minha trajetória, ele nasceu de experiências talvez não tão felizes como supervisionando, né, ainda na época de estágio, né? Então, eu sempre estagiei dentro da área da psicologia, eu sempre fui muito metida, na época a PUC tinha 2 estágios obrigatórios apenas e outros que eram práticas muito pequenas, mas eu sempre inventei formas de conseguir estagiar em lugares que, né, davam alguma oportunidade. Então, desde muito cedo, eu já comecei a trabalhar com psicologia, e falando cedo, é tipo, o 4º semestre eu já estava fazendo entrevista de avaliação dentro de um hospital psiquiátrico, então realmente eu sempre quis muito começar cedo. E eu tive, então, a oportunidade de passar por muitos supervisores durante a minha época de estágio. E algumas pessoas que foram incríveis e que posso citar, como a Renata Brasil, que foi minha supervisora e que é uma mulher incrível, uma profissional fantástica.
Mas também passei por alguns infortúnios de pessoas que não tinham, talvez, uma didática, que não entendiam um lugar de formação, de quando a gente está entendendo que aquela pessoa ela não tem algumas habilidades e alguns skills que são necessários na prática, justamente porque são, né, pessoas que estão ali ainda na graduação, ou pessoas desinteressadas em fazer esse crescimento, então fazendo aquele básico, mas não tentando trazer um pouco a mais, instigando a gente um pouco a mais. Então foi um pouco com esse desconforto que já nasceu assim a minha formação, e quando eu me formei, a gente logo em seguida, eu e a Rafa, né, a Rafaela Friso, quando a gente abriu a Etos, vai fazer 9 anos atrás, já tem 9 anos, na verdade, ano que vem a gente fecha 10. Quando a gente abriu a clínica, a gente já começou a fazer grupos de estudos e a gente pensava, nossa, dar grupo de estudos pode ser um lugar somente de troca, mas já é um lugar de alguma forma de ter um saber, né? De estar passando uma informação, como é que eu quero passar essa informação, de que maneira eu quero que essa pessoa absorva esse conteúdo, né? Eu quero falar algo além daquilo que está no livro, eu tenho algo para falar além do que está no livro, no caso não, né? Obviamente, com 1 ano de formada não tinha, só não sabia disso, descobri agora. Mas a gente estava sempre com essa preocupação, assim, de como é que eu posso fazer isso de uma maneira um pouco mais interessante para as pessoas. E naquela época, quando tinha, eu não sei se ainda é assim nos estágios, mas com 2 anos de formado você já pode ser supervisor, né, de acadêmico de estágio. Não sei se ainda segue essa regra, mas naquela época era assim. Então, com 2 anos de formado, eu já fui me credenciar para me tornar supervisora da PUC, da Uniriter e na época da URGS também, que eram as instituições que tinham, né, psicologia e que tinham essa possibilidade de fazer estágio. Então, eu dou supervisão para estagiários já fazem mais de 8 anos, e foi uma experiência que, assim, eu consegui entender por que que era uma questão muito específica de perfil para se tornar supervisor. Porque eu entendi, comecei a entender por que as pessoas que me deram supervisão, que eram tão boas e que me marcaram tanto, o que elas tinham, e por que as que não me marcaram tanto ou me marcaram negativamente, o que elas não tinham, do porquê que elas, né, estavam ali. Então, desde então, eu comecei a pensar sobre isso, sobre o que tem nesse terapeuta, que além de ser terapeuta, ele quer ter habilidade para ser supervisor, né? Como é ser supervisor? Qual é a responsabilidade? Qual é a diferença entre ser um supervisor e ser um professor, né? Alguém que passa conteúdo de alguém que constrói conhecimento e habilidade, né? O que tem de diferença nisso? E aí, essa prática passou a ser uma parte muito grande desde então na minha carreira, a ponto de que hoje realmente 50% dos meus horários de atendimento são em supervisão e 50% são em psicoterapia, né? E já é assim há bastante tempo, né? Então, poderia falar muito da minha prática e da minha trajetória, e vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, obviamente, mas da parte de vinculando a supervisão, acho que nasce muito de uma pergunta que eu tinha de o que de fato precisa ter um supervisor para realmente fazer diferença na formação de um acadêmico ou de um profissional, né? Depois que começa a atuar na psicologia. Então vamos para essa pergunta. O que que é um bom supervisor, né? Eu acho que essa pergunta serve para quem é supervisionando. O que que ele precisa ficar atento se o meu supervisor está sendo um bom Exato. supervisor e os supervisores. O que que eu preciso ter para ser um bom supervisor? O que que precisa, Lu? Já Precisa que muitas tem coisas, tanto né? tempo pesquisando sobre isso, vamos usar, né, desse tempo. Vamos lá. E Fê, tu falou uma coisa muito legal. Tu falou assim, mesmo que seja alguém aqui pensando em como procurar um supervisor, né? Que habilidades eu tenho que procurar? E isso é o pulo do gato, porque a gente muitas vezes, não sei vocês, né, meninas, mas eu por muito tempo pesquisei o supervisor por renome. Essa pessoa é muito famosa, né? Ela é muito boa na psicologia, é uma influência, um exponente, então deve ser um bom supervisor. E eu fui descobrindo que, às vezes, sim, de fato se confirmava, e às vezes não se confirmava. Essa pessoa era um ótimo clínico, ou era um ótimo professor, e não necessariamente um bom supervisor. Então, eu acho que o primeiro ponto que faz um bom supervisor é estudar sobre a técnica de formar um terapeuta, né? Então, pensar em desenvolvimento de habilidades é mais importante do que fazer ensinamento teórico, porque isso a gente pressupõe que ou o terapeuta já sabe, ou ele tem como buscar uma formação, ou através de leituras, enfim, de cursos. Então, ele não pode vir até o supervisor para buscar conhecimento teórico,
né? Ele precisa vir para saber como é que faz a aplicabilidade daquilo e quais são as suas dificuldades, do porquê que eu não consigo fazer aquilo que eu já li, que eu já entendi, mas eu não estou conseguindo aplicar, né? Então, fazer essa construção, né? Então, de entender como que eu construo habilidade, né? Como que eu construo a habilidade de fazer confrontação empática? Como que eu construo a habilidade de desenvolver autonomia? Como que eu construo uma habilidade de fazer uma técnica de hierarquia de exposição? Né? Como que eu construo habilidade para aquele terapeuta lidar com o sentimento de raiva do paciente, de frustração do processo, né? Então, acho que esse é um ponto de partida, né? Ele ler sobre supervisão especificamente. Eu acho que o segundo ponto é um profissional que de fato atendeu muito. Assim, eu hoje acho que eu era muito cara de pau, de que com 2 anos eu estava lá dando supervisão, e tudo bem, acho que a minha cara de pau me levou a muitos lugares, não me arrependo, mas hoje penso, amiga, você não estava na época ainda. E eu acho que hoje, pensando assim na diferença de como que eu conduzo, como que eu tento construir a ideia com o supervisionando, eu penso que naquela época eu estava muito mais preocupada em passar o conhecimento e não tanto ensinava como fazer isso, porque talvez eu mesma estivesse ainda aprendendo e tentando descobrir como é que eu fazia, né? Então, acho que alguém que realmente atende muito, acho que é fundamental. Eu acho que tem uma outra coisa que é um pouco difícil de mensurar, mas que a conviver com outros supervisores também me mostrou que isso é uma característica muito importante, que é uma vontade muito grande que a gente extraia daquele supervisionando o melhor dele, e não que ele queira ser parecido comigo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque o meu jeito de ser terapeuta, obviamente eu tenho que gostar dele, porque senão eu não seria do jeito que sou, né? Então, óbvio que eu gosto do jeito como eu sou terapeuta, mas eu não acho que ele é um modelo que tem que ser universal. Eu acho que ele não conversa com todas as personalidades de todas as pessoas, eu acho que ele não é para todos os pacientes, eu acho que ele não é para todas as culturas. Então, eu acho que a gente entender quem é o meu supervisionando, como é que é a personalidade dele, né? Que caminhos que ele percorreu. Eu gosto muito de quando é um supervisionando de mais tempo comigo, né, que vai ficar numa formato semanal ou quinzenal, eu quero conhecer a história dele, de onde é que tu vem, né, de que cidade tu é, de como é que tu cresceu, como é que tu se tornou psicólogo, eu quero entender como é que foi se construir, descobrir a tua personalidade, quem tu é, né, o que que tu é bom na tua vida, que tu acha que tu faz bem, como é que tu te vincula com as pessoas, né, então extrair como é que eu construo junto com esse terapeuta as habilidades dele com base naquilo que ele já tem, porque é tão difícil construir tudo do zero, né? Então vamos pegar aquilo que é bom dele, né? Assim, ele é muito bom, que ele é engraçado. Então, bom, ser engraçado tem que estar ali naquele DNA dele, né? Tem que estar na base dele de terapia. Eu sou um cara mais formal. Ótimo, como é que a gente usa essa formalidade para mostrar estrutura de tratamento, para estruturar tarefas de casa, né? Enfim, então eu tento pegar esses movimentos e eu acho que um terapeuta, um supervisor que olha para isso, respeita muito aquela pessoa, né? Senão fica muito fácil a gente só dizer, eu faria de tal jeito, quem sabe faz assim. Eu não sei se vai fazer sentido para aquela pessoa, né? E na prática, recebo muitos supervisionandos que me dizem isso. Luiz, eu tenho muito medo de confrontar de tal jeito, e o último supervisor me mandava fazer isso e eu não queria fazer de tal forma. E dizia assim, então que bom que você saiu dele, porque não é para você obedecer, é para você construir, né? E entender, por exemplo, para a gente ir para o tema depois, né, do nome do podcast, né, supervisão é a terapia do terapeuta, que é justamente isso, é a gente entender por que que eu não consigo botar essa habilidade em prática, né? Então, acho que também tem essa sensibilidade do supervisor de conhecer ele, conhecer quais são as crenças, os esquemas que estão por trás, e por que que eu não consigo fazer algo que eu já entendi que tem que ser feito, né? Então, ter sensibilidade para fazer esse caminho e essa sensibilização. Eu acredito que tem que ter muito conhecimento teórico, não tem dúvida, porque eu preciso construir a minha intervenção e meu raciocínio com base realmente numa teoria robusta. Eu preciso ter humildade para entender que eu não dou conta de tudo, né? Então, assim, eu sempre tenho uma piada que quem me conhece sabe que eu faço, que aquela pessoa que tem no cartão de visita, né? Eu atendo criança, adolescente, adulto, casal, família e zumbi. Não tem como, né? Assim, é constrangedor, porque não tem como dar conta de tudo, né? Então, o supervisor tem que ter essa mesma
capacidade de olhar para si e entender, eu não dou supervisão para criança, para adolescente, né, família, tem alguns transtornos, por exemplo, toque, transtornos alimentares que eu não tenho para mim, experiência suficiente para estar fazendo uma orientação mais técnica. Então, tem alguns diagnósticos que a gente também pode colocar dentro da pauta do que eu não faço. E o carro-chefe, aquilo que eu faço, aquilo que talvez se me procurarem, eu sei que eu tenho mais segurança também, né? Então, acho que também entender os seus limites como supervisor também é muito importante. E, por fim, do mais para não ficar muito longa essa resposta, eu acho que entender qual é o momento de formação que eu gosto de construir conhecimento e habilidades com o terapeuta, né? Então, por exemplo, hoje eu gosto muito mais, acho que tem tudo a ver com ter lançado a imersão avançada em terapia de esquema e autoterapia. Eu gosto muito mais de trabalhar com terapeutas mais avançados, né? Com questões mais voltadas à autoterapia, a uma reflexão mais avançada sobre seus esquemas. Então, quando eu dou supervisão para os nossos estagiários lá na ETS, que hoje tem outras meninas das nossas associadas que tocam, né, em frente, mas eventualmente eu estou nas discussões, eu vejo que tem algumas questões daquela época, né, que eu penso, eu já não estou mais nesse lugar de estar tão afim de começar do zero, explicando o que é um pensamento automático e formas de como pergunta. E não tem a ver com não ser uma pergunta válida, porque é muito válida, né? Mas eu acho que a gente vai entendendo os lugares que a gente está ocupando e sentindo mais confortáveis, né? Assim como, por exemplo, a minha sócia ama o estagiário, ela ama a pessoa que está crua ali e que ela gosta da coisa do ensinar desde o zero e lapidar. Então, acho que isso não tem a ver com a minha nada a ver, acho que aconteceu isso comigo, mas poderia não acontecer com outras pessoas com a minha sócia que tem o mesmo tempo de formada, né? Então, acho que também entender em que momento esse meu supervisionando tá, me ajuda a ser mais justa e menos crítica com ele, provavelmente. Excelente resposta. É só essa listinha que a gente precisa É só. Tá para fácil. achar. Ô, Lu, e assim, para quem às vezes está na faculdade ainda e pode estar aqui ouvindo a gente, ou até, né, profissionais que têm já um tempo ali de experiência e talvez nunca tenha entrado em contato com isso, né? Mas assim, o que que é a supervisão? E o que que é a supervisão para a Luísa também, né? Uhum, uhum. Sabe que essa pergunta ela é muito bacana e eu não sei se você já tiver essa oportunidade, mas pessoas que não são da área psi, mas que são profissionais da saúde, isso não existe em outras áreas. A psicologia é a única área que existe essa sistematização do que é supervisão e essa cultura quase que de obrigatoriedade em fazer supervisão. E isso é muito interessante porque isso nos coloca num lugar onde a gente construiu algo que é muito próprio da nossa carreira e que eu acho que é um grande diferencial. Eu acho muito curioso pensar em médicos que não têm supervisores, né? Então, e não tem. Não existe isso, né? É Então é engraçado que bem quando você fala bacana. para eles ali, eles falam assim: ah, é uma discussão de caso. Não, não é uma discussão. Não, é uma equipe, Não é então, que bem tá isso. ali. Não, não é bem isso. Exato, exato, né? Então, é bem isso, né? Então, a supervisão ela é um espaço formal de desenvolvimento de competências teóricas, técnicas e vivenciais do supervisionando, né? Do nosso terapeuta que está ali em questão pedindo alguma orientação. E que precisa ela ter uma linha de raciocínio, uma coerência naquele encontro, né? Então, eu preciso buscar uma pergunta muito específica que pode ser direcionado a uma dúvida geral, por exemplo, tenho dificuldades com pacientes evitativos e quero desenvolver habilidades técnicas para tal, e aí eu não tenho um paciente que vai conduzir essa linha de raciocínio, mas um tema, né? Ou eu posso levar um caso onde eu quero sanar algumas dúvidas em diferentes etapas desse processo, desde dúvidas sobre a conceitualização e plano de tratamento, diagnóstico, habilidades de intervenção. E ainda, que é uma coisa que é muito recente no Brasil, já existe um pouco mais isso em outras culturas, principalmente nos Estados Unidos, mas agora no Brasil está ficando cada vez mais forte, também pode ser um espaço de desenvolvimento de metacompetência, então de metacognição e revisão da sua construção sobre a tua prática, sobre o teu plano de tratamento e sobre o teu papel
dentro desse processo terapêutico, né? Então, esse olhar da autoterapia também é uma prática que está cada vez mais sendo difundida, mas ele é um espaço que tem que ser um espaço formal de trabalho, ele é um processo hierárquico, a gente está passando, e por isso não é uma discussão de caso, porque discussão de caso é vários colegas, um cafezinho, de preferência um bolinho quentinho, e todo mundo conversando sobre os perrengues que passam, né? Então, a supervisão tem um caráter hierárquico. Eu estou buscando alguém que eu acredito que sabe mais do que eu sobre aquela temática, que tem mais caminhada do que eu sobre aquele assunto. Então, eu quero buscar aquele conhecimento, né? E muitas vezes nesse processo existe um processo de identificação, né? Eu busco aquele profissional porque aquele profissional eu admiro o jeito que ele fala, eu admiro o jeito como ele se porta, eu admiro os assuntos que ele se apaixona e que ele estuda e que ele se debruça, né? Então, acho que também é um processo de modelagem direta e indireta no processo, né? Onde eu também quero entender um pouquinho como é que essa pessoa se coloca, né, na sua carreira. E muitas vezes até conversa mais adiante com mentoria, onde muitas vezes numa supervisão vai nascer a possibilidade de construção de mentoria de carreira, enfim, são processos separados, mas que muitas vezes pode se entender que no fim das contas essa pessoa ela está mais desorganizada do que ela gosta, do que ela quer, do que propriamente ela não está entendendo aquele caso, mas talvez até anteriormente ela nem sabe se ela gostaria de estar atendendo aquele tipo de caso. Muito bom. Ô Lu, e trazendo um pouquinho, né, para o nosso tema, que é da terapia do psicólogo. Uhum. E quanto mais eu faço supervisão, eu acho que a gente entra nesse lugar, né, da autoterapia, de olhar muito para gente, o que nos toca, o que a gente gosta mais, o que a gente não gosta, quais são as nossas habilidades e tudo mais. O que que você acha quais são os benefícios, quais são os prazeres disso, né? Qual que você acha que é a importância na supervisão para nesse processo de terapia do supervisionando, né? Quais são os ganhos e quais são as dificuldades disso De para você terapia ou enquanto de autoterapia, supervisora? amada? Da autoterapia, dentro desse processo de supervisão. Eu acho que ela é essencial, assim, por vários pontos, assim. Primeiro, eu faço sempre uma brincadeira, né, que eu realmente acredito que ninguém escolheria a profissão de psicólogo, né? Se tivesse vindo de uma história que deu tudo certo, de uma família super estruturada, né, cheia de amor para dar, onde todas as necessidades foram atendidas, a gente não escolheria, né, como carreira passar o dia inteiro escutando dores existenciais. Isso tem que nascer de algum lugar, né? E muitas vezes de um lugar de não ter sido ouvido, de não ter sido olhado, de não ter sido atendido, né? Então, só isso, né, já parte de um pressuposto de uma necessidade de ser olhado com carinho nesse processo, porque enquanto está lá cuidando do outro, tem muitas coisas ainda sobre si que precisam ser vistas, né? E aí vem a importância de fazer terapia, obviamente, mas a autoterapia, ela acaba sendo um processo direcionado para o processo terapêutico com os nossos pacientes. Porque vamos ser sinceros, né? Não sei se vocês fazem terapia, né? Mas acredito que já fizeram ou fazem até hoje. Eu, com muita frequência, tenho coisas para falar sobre os meus pacientes, mas quando eu chego na minha terapia, eu tenho N temas da minha vida pessoal que eu prefiro e que eu priorizo falar. O que está muito que bem, não tem nada de errado nisso, né? Então, quando eu falo que a supervisão é a terapia do terapeuta, é muito nessa perspectiva de que na nossa terapia pessoal, a gente muitas vezes quer falar de coisas que diz respeito à nossa vida pessoal. E que, obviamente, melhorando aqueles esquemas ativados nessas áreas, vai também repercutir, sem sombra de dúvidas, na nossa prática clínica. Mas, às vezes, os nossos pacientes, o que a gente sente pelos nossos pacientes, fica perdido no ar. Eu não tenho nenhum lugar para falar sobre isso. E se a gente partir de um pressuposto de que sentir coisas pelos nossos pacientes é completamente normal, porque transferência e contra-transferência são fenômenos comunicacionais, se eu não puder pensar sobre o quanto que aquilo que está implicado tem a ver comigo e com a minha história, eu corro muito risco de fazer devolutivas ou intervenções completamente equivocadas e completamente ao encontro daquilo que eu sinto e não aquilo que de fato é, porque as nossas distorções vão acompanhar esses esquemas, né?
Então, tem esse primeiro ponto, né? Então, acho que é muito essencial. Segundo ponto que também para mim me soa muito importante é que o terapeuta, ele nem sempre na sua formação de graduação, não sei vocês, meninas, mas eu não tive, de forma alguma, é, algum tipo de orientação na graduação de pensar sobre como que o meu terapeuta, o meu paciente me afeta, pensar sobre a raiva que ele me faz sentir, pensar sobre a frustração que eu sinto. A gente não tem isso, né? Então eu saio disso sem habilidade para lidar com isso, né? E a gente precisa considerar que terapeutas são pessoas e pessoas que têm problemas, que têm esquemas e que às vezes têm doenças mentais. E não tem problema nenhum nisso. Eu fico muito assustada, inclusive, quando escuto dizendo, se o terapeuta tem uma doença mental, temos ressalvas. Eu acho ressalvas é não estar no tratamento, mas ter uma doença mental não tem problema nenhum. E quando a gente está partindo desse pressuposto, então a gente está dizendo que essa pessoa precisa ter um cuidado maior com como ela faz a leitura desse processo de terapia, né? Sem essa leitura, vai correr o risco de que ele possa ter esses enviesamentos. Então, acho que desde o início isso seria essencial, saber quais são os meus esquemas, né? Quais são as minhas dores, quais são o tipo de pessoas que me acionam mais. E isso a gente não precisa ter muito tempo de terapia, né, como terapeuta para saber. Basta, por exemplo, tu me diz um tipo de pessoa que quando tu vê, tu não, né, assim, o teu santo não bate com o dela. Né? Não precisa de muito conhecimento a mais para saber disso, né? Eu não gosto de pessoas que são mais arrogantes, não gosto de pessoas que são muito obsessivas, não gosto de pessoas que sempre são críticas. Isso já conversa possivelmente com a nossa história e a gente vai ter que ter mais atenção quando esse tipo de perfil aparecer no consultório, para que a gente possa decidir no processo se eu vou treinar habilidades para ele lidar com esse tipo de paciente apesar dessa dor, ou se ele vai encaminhar porque ele não está pronto para trabalhar com esse tipo de paciente ou porque é uma limitação emocional, né? Porque, por exemplo, se eu tenho, sei lá, um pai que cometeu suicídio, talvez eu não tenha que trabalhar com pacientes que cometeram suicídio, a não ser que isso seja um ponto que esteja trabalhado, elaborado para mim, e eu me sinta bem o suficiente para me proteger e não me colocar em risco de burnout ou de algum tipo de sofrimento mental, e ainda assim fazer um bom trabalho com esses pacientes. Então, a autoterapia é olhar todo esse conjunto de coisas, né? Então, acho que é essencial e, infelizmente, muito, muito pouco falado. Assim, na minha experiência agora com a imersão, a gente está finalizando a terceira turma, a gente está falando de terapeutas que todas tinham a formação de esquemas, todas tinham pelo menos 4, 5 anos de formada, então a gente está falando de terapeutas com um nível de conhecimento já bem bacana, e que a maioria dos exercícios que a gente fez foi absolutamente, assim, chocantes para elas. De muito diferentes, nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Então, de fato, isso só evidencia que a nossa graduação e as formações não falam sobre a autoterapia. E os terapeutas e supervisores, que são supervisores, também não sabem abordar esse tema. Ou têm medo de que vão falar sobre um assunto que invade o tema da terapia, sendo que não invade, né? Mas esse receio também, às vezes, afasta de falar sobre temas sensíveis. Como que são temas realmente que estão relacionados à habilidade do terapeuta, né, também. Então, assim, que é entender, que ter esse autoconhecimento das nossas questões ali para poder entender como que aquilo vai influenciar no setting terapêutico, né, também. Uhum. Muito legal, Luísa, muito legal. Fala um pouquinho para a gente mais sobre autoterapia. A gente está falando de autoterapia, assim, como você poderia explicar, né, para quem está escutando também a gente aqui, entender um pouquinho mais sobre esse termo de autoterapia? O que você poderia lhe trazer sobre isso? A autoterapia tem várias definições, mas uma definição que eu gosto muito é que é a habilidade que o terapeuta, né, ou uma pessoa, um indivíduo, porque a gente também pode, né, não ser terapeuta e praticar a autoterapia, mas é a habilidade que um terapeuta tem de autoanalisar os seus esquemas, emoções, pensamentos, sensações e histórias de vida que estão interferindo num dado momento presente naquele atendimento clínico e está muito relacionada à autoterapia num processo muito grande de autorresponsabilidade, de que não só eu vou ter esse conhecimento, como eu vou fazer algo sobre ele para prevenir que meu paciente se sinta prejudicado por conta da minha história e das minhas
dos meus acionamentos, né, sejam eles esquemáticos ou de crenças. Então, a autoterapia está muito relacionado com esse processo de autorresponsabilização a respeito de que a minha história vai estar sempre ali, mas o que eu faço com ela, ou que eu protejo que ela venha com força e interfira no processo terapêutico, né? Eu tô ali, de fato, empregada nessa missão. E isso traz muitos benefícios ali, né? Assim, tanto para o terapeuta, né? De desenvolvimento pessoal também, né? De poder olhar para aquilo, mas também para a própria terapia, assim, o que que você poderia falar dos benefícios, né? Da autoterapia e da supervisão com esse viés, né? Quando não é só procurando o conhecimento técnico, Aham. mas se colocando num lugar de análise, né? De como aquilo bateu e te ativou para você se desenvolver como terapeuta realmente. Uhum. É, eu acho que a diferença que isso acaba trazendo é que o terapeuta ele começa a ter mais facilidade, por exemplo, de ter as habilidades necessárias, porque ele entende por que está travando, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo muito clássico que eu cansei já de dar em supervisão isso, de falar sobre isso em supervisão. O paciente né, o terapeuta se atrasou, né? Começou a sessão, sei lá, era às 3, chegou às 3h10 e o paciente ficou bravo. E aí, um comportamento clássico do terapeuta, se justificar dando, de alguma forma, uma induzida de culpa, né? Tipo, eu estava com outro paciente, eu precisava, aí você tem que entender, porque se você tiver um dia precisando, eu também vou passar para você, ou seja, se defendendo. Isso esse é muito clássico. Ok, qual seria a habilidade? Às vezes eu pergunto para o terapeuta, o que que você acha que seria o melhor a ser feito? Primeiro ponto, muita gente acha que fez o certo. Já tem um viés aqui de não ter uma leitura, né, das suas questões. Quando eu faço uma pergunta muito simples, que é, quando você é criticado, foi criticado na sua história de vida, você sentia que as pessoas elas estavam te criticando para você se sentir mal? Ou você sentia que elas estavam te criticando para te ajudar a pensar, crescer, melhorar? Normalmente para se sentir mal. E na sua história de vida, você podia lidar numa boa ou você tinha que se defender para você não se sentir injustiçado? Eu tinha que me defender. E o que que você acha que você fez? Aí as pessoas ficam, né, impressionadas, porque, meu Deus, eu acabei de fazer isso. E aí vem a pergunta, tá, então o que que eu tinha que ter feito? E daí eu, né, começo o processo de autoterapia. Bom, então se a gente sabe que você tem uma tendência a se justificar e também fazer a outra pessoa ter que construir uma empatia, sendo que o local é dela, a sessão é dela, 10 minutos que passou foram dela. É óbvio que essa pessoa ela não pode ultrapassar limites de, sei lá, quebrar um copo contra você, de falar que você é uma desgraçada, é lógico. Mas se ela só manifesta uma raiva natural de que eu contava com esse horário, eu estava aqui te esperando, eu queria a nossa sessão naquele horário, ela tem todo o direito de receber um bom pedido de desculpas, de uma reparação, né, de entender como que aquilo acionou, em que lugar que aquilo tocou na terapeuta, na paciente, porque afinal a terapia é do paciente, ou seja, não é sobre o terapeuta, né? Então eu acho que são esses exemplos, eu teria, assim, eu brinco exemplos clássicos, eu teria vários, mas esse é um exemplo muito clássico para trazer assim, enquanto a gente aprende que é isso, né? Eu tenho que dar limites na terapia. Você tem que dar limite quando o paciente está certo? Será que isso faz sentido? Será que é por aí? Né? Será que você entendeu ou você só leu a teoria, né? Terapeuta tem que dar limite, pegou o seu esquema, juntou essas duas coisas e achou que era ali que tinha que colocar. Né? Então, é isso que a autoterapia faz. Ela tenta separar o que é teoria do que é a tua interpretação através dos teus esquemas para conseguir fazer a aplicação adequada. Né? Então, eu acho que faz toda a diferença, porque senão é isso, senão o supervisor vai dizer, você deveria ter feito X e Y, mas na próxima vez que acontecer, essa pessoa vai sentir a mesma raiva, a mesma sensação de injustiça, a mesma necessidade de se defender. Ela vai saber o que ela deveria fazer, mas ela não vai conseguir, porque não mudou nada ali emocionalmente. E aí a supervisão não serviu, entre aspas, para nada, porque não se cumpriu o propósito de mudança comportamental.
né? Então, Uhum. acho muito difícil, assim, não sei se estou enviesada, porque hoje está muito dentro da minha prática, muito dentro de como eu entendo, mas acho difícil pensar em supervisão hoje em dia sem pensar em autoterapia, justamente por causa disso, pela limitação que vai chegar algum momento aquela intervenção. Uhum. É como se os esquemas estivessem direcionando, né, a, a, a terapia mesmo, né? E o E, pior, né? Os esse é o seus grande, esquemas, não os os seus esquemas do esquemas. paciente, Exato. né? Então, Perfeito. esse que é um risco muito grande, né? Então, realmente, assim, cuidar dos nossos esquemas, saber das nossas crenças, nos conhecer, também traz esse benefício ali para a terapia. Uhum. Então, então. E talvez E é essa muito seja uma legal, grande né? dificuldade, né, que a gente vai ter quanto profissional. Essa era até uma perguntinha, não sei se a Chay vai por esse caminho, mas acho que para não perder Eu- esse gancho, da dificuldade mesmo que talvez a Lu, com a experiência dela, possa enxergar com esses supervisionandos. Essa é uma latência, porque assim, às vezes a teoria tá linda ali, maravilhosa, e não vai, e fica enroscado, né? E às vezes o problema, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas facilita, A tá muito dificuldade. no terapeuta, tá mais no terapeuta do que na teoria, né? Às vezes a pessoa fala assim para mim, Lu, eu preciso uma técnica para trabalhar esquema de abandono. Daí eu pergunto, você, sei lá, já psicoeducou? Já. Já fez técnica de imagem? Já. Já fez, já trabalhou na relação terapêutica? Já. Então repete. Como assim repete? Não tem o que fazer, a teoria só tem essas três coisas. Então, assim, se não funcionou, começa de novo. Mas eu já tentei de tudo. Não tem como. Não tem como. Não tem como a gente já ter tentado de tudo. Por quê? Porque sempre tem um jeito novo, uma metáfora nova de apresentar a psicoeducação, uma forma nova de trabalhar o vínculo, uma técnica de vivencial diferente, uma técnica de cadeira. Então, tem a ver muito mais com o quanto, né, a gente tem que insistir muitas vezes, né, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que muitas vezes aí a gente vai mexer nisso. Por que essa pessoa quer sempre novidade? Por que ela quer uma coisa nova? Aí vai lá, tá lá o esquema de fracasso escancarado, né? Então, eu acho que a dificuldade hoje é os supervisionandos cada vez mais entenderem que eles vão precisar falar deles na supervisão. Alguns deles já chegam escancarando, porque eu tenho um esquema de efeito nas alturas, porque o paciente, ele resolve tirar férias, meu abandono grita, eu acho que ele vai me abandonar, dá uma dor no coração. É maravilhoso, porque tá ali, tá escancarado, é fácil de lidar com isso. E outras vezes a pessoa diz, porque, né, eu não tenho muita facilidade com pessoas, com pacientes inibidos. Daí eu pergunto, como é que é a inibição na sua vida? Ok. Como é que você lida quando a pessoa não fala muito? De boa. Aí você pensa, sim, amado, mas então qual é o problema se tá tudo certo, né? Então, claro que tem algum esquema que tá ali, né? Então, eu acho que tem esse olhar de cada vez mais o supervisionando entender que para ele crescer, ele precisa olhar para isso e precisa ter alguém que ajude a guiar nisso. E acho que aí pensar e construindo essa experiência de ele ter essa tarefa de casa de começar a refletir dentro desse viés, né? Então, se eu tenho um esquema de abandono, o que ter um esquema de abandono quanto terapeuta significa? Porque a maioria pensa o quê? Eu tenho esquema de abandono, então meus relacionamentos amorosos são difíceis. Tá bem, mas também vai aparecer no consultório. De que maneira vai aparecer? O paciente ele tá faltando um pouco a terapia, então você encerra com ele para dar limite, que é o clássico, eu termino com você antes de você terminar comigo, né? Ou o paciente tira férias e aí eu digo, não, mas qualquer coisa pode me mandar mensagem. Não, não importa, eu vou ter que tirar férias, eu vou estar num cruzeiro, mas eu comprei o Wi-Fi para você me mandar mensagem se você precisar, né? Então, assim, é isso, tá ali o esquema, né? Então, eu acho que traduzir isso é o caminho, né? Ajudar a entender que essa pessoa provavelmente está fazendo a sua terapia, entendendo dentro dos seus relacionamentos amorosos, família, amigos, mas a gente vai fazer essa mesma costura para dentro da prática terapêutica. E aí, acho que tem um pouco da vergonha também, porque isso é uma crítica minha às formações daí. Acho que muitos professores são muito, entre aspas, quando eu uso desonesta, com bastante cautela, mas
em não falarem abertamente das suas cagadas, ativações esquemáticas, dificuldades. Então, faz com que pareça que, assim, se eu estou naquele lugar como professora da formação, é porque eu alcancei a plenitude esquemática, nada mais me atinge, né? Eu zerei os esquemas, né? E daqui para frente só Buda e eu estou junto ao lado de Jeffrey Yang. Não existe, né? Eu também faço cagada, também tenho ativações esquemáticas, também tem pacientes que me dão ranço, né? Todas as coisas que acometem os outros terapeutas também acontecem comigo. Então, isso faz com que contar para o meu terapeuta, né, para o meu supervisionando, por exemplo, meu supervisor, eu tô com muita raiva desse meu paciente porque ele, sei lá, tá me pagando R$ 100 a sessão e ele foi para Disney. Eu tô com vontade de mandar ele a merda. Não falam para mim, porque eu estou levemente desgostoso com o fato de que o valor que ele está me pagando é incompatível com as viagens que ele consegue fazer para o exterior. Eu digo, sim, amado, você quer enforcar o seu paciente. Daí a pessoa fica assim, é claro, não tem problema nenhum nisso, porque está incompatível, porque você está se sentindo abusado, porque você está sentindo que essa pessoa não está reconhecendo o seu trabalho ou não está fazendo uma atualização de valor à medida que ela foi crescendo financeiramente, está tudo certo. Né? Então, acho que também é nosso papel fazer esse movimento de naturalizar que sim, a gente sente coisas dentro desse processo e que está tudo bem. Acho que a autorrevelação do supervisor é muito importante para isso, da gente falar também as coisas que nos ativam, as coisas que são mais difíceis, né? Então, acho que um pouco por aí. Nem sei se eu já fui indo, não sei se continuei na pergunta, mas é um pouco por aí. Não sei se dei uma TDAHizada, mas a princípio é um pouco por aí. Foi ótimo. Nós falamos, acho que a gente, né, a pergunta começou falando de como como escolher um supervisor, né? Que características são essas? E como que então, juntando, né, a gente já tem uma listinha para dar o checklist, como que funciona o processo da prática de supervisão? Estrutura, a dinâmica entre esse supervisor e quem está sendo supervisionado, se é, né, para quem nunca esteve dentro de um processo, se é parecido para um processo de psicoterapia. Uhum. Existem vários formatos e eu percebo que cada supervisor tem uma metodologia, né? E que também conversa muito com a personalidade, né? Então, por exemplo, eu não tenho uma grande metodologia. Se vocês, né, fizessem supervisão comigo em momentos diferentes, individuais, provavelmente eu não estaria fazendo um formulário, uma escala de competência. Não tenho muito essa prática, ou embora tenha escalas incríveis e que podem ser materiais super ricos de acompanhamento. A sistemática ela não é obrigatória, né? Assim, no sentido de tem que ser semanal, tem que ser quinzenal. Eu sou suspeita porque fazem 10 anos que eu sou formada e fazem 10 anos que eu faço supervisão semanal, sem nunca tirando, sei lá, férias, né? Então, de fato, eu acho muito importante, mas eu sei que nem todo mundo, às vezes, por questão financeira, por momentos de vida, né? Enfim, por às vezes se sentir mais seguro e querer caminhar um pouco sozinho. Acho que não é uma coisa obrigatória. Então, quanto a tempo e frequência, isso é muito sobre essa pessoa ter um discernimento de olhar para a sua prática e sentir assim, meus pacientes estão andando, eu tenho as conceitualizações em dia, meu plano de tratamento faz sentido, eu consigo enxergar o que eu preciso fazer com esses pacientes, né? E se não, essas respostas, né? Ou eu ando mais irritadiça, às vezes também tem muito isso, assim, a gente não fala só de autoterapia para um paciente, esse paciente me dá raiva. Não, pode ser um momento de vida, né? Assim, eu me separei e a partir de agora, todos os meus pacientes que falam sobre relacionamento, eu odeio todos os cônjuges e quero que todo mundo se separe. Isso acontece, gente, né? E tá tudo bem, essa pessoa supera e ela pode trabalhar isso, mas às vezes é legítimo poder entender que sim, que essa pessoa vai estar mais enviesada, vai estar botando fogo no parquinho do parceiro, do paciente, então, né, eu preciso parar, pensar, então isso também pode ser uma questão para a gente olhar. Mas acho que o mais importante dentro de uma sistemática geral é a gente entender que eu preciso sair daquela supervisão com início, meio e fim, né? Aquilo que eu vim buscar, eu preciso sair dali com aquela resposta. Pode ser que seja com uma nova pergunta, porque precisa de novos questionamentos, pode, claro, mas tem um próximo, né, ponto, uma próxima etapa. Eu preciso realmente ter uma ajuda do supervisor para entender qual é de fato o problema. Então, quando a pessoa me diz, Lu, eu não sei se esse paciente ele é bipolar ou tem transtorno de humor, transtorno de personalidade borderline,
A primeira coisa que eu me preocupo é saber se essa pessoa sabe estudar o DCM, conhece os critérios suficientes para estar com essa dúvida. Ou se ela só viu desregulação emocional e pressupõe que, deve ser uma dessas coisas, né? Então, eu acho que esse é o papel do supervisor, não é dar a resposta. Não, é com certeza borderline. Ok, posso dar a resposta, não tem problema nenhum, porque também é uma sacanagem a pessoa ir lá fazer todo mundo, né, marcar uma agenda e eu não dar o diagnóstico, né? Não é isso. Mas eu preciso entender se essa dúvida é porque aquele caso é muito sensível e difícil de entender, ou se é porque essa pessoa não sabe fazer diagnóstico. E daí surge uma nova questão, né? Assim, você precisa estudar mais sobre diagnóstico, você precisa estudar mais sobre entrevistas diagnósticas, sobre a SCID, por exemplo, né? Enfim. Então, isso é o trabalho do supervisor. A pergunta é uma: quais são os temas de casa, ou as tarefas, ou as coisas que vão ser trabalhadas, o supervisor que tem que estar ali estruturando. Então, acho que essa estrutura do que de fato é a causa daquela pergunta e como vamos saná-la, eu acho que essa estrutura tem que ser global, tem que ser sempre. Ô, Lu, e a ética, né? Onde que ela entra dentro da supervisão? Porque quando a gente fala em psicoterapia, a ética é uma das primeiras coisas que a gente vem falar. Na supervisão, isso funciona igual, né? Querendo ou não, estamos levando também, às vezes, um caso de uma outra pessoa. Lógico. Acho que a gente tem que ter os mesmos cuidados éticos, né? Por muito tempo, eu não tinha a prática de pedir que os meus supervisionandos fizessem o termo de consentimento dos pacientes, porque quando tu descaracteriza, né, muito aquele caso, ou tu vai falar de um tema mais global, tu não tá falando necessariamente daquele paciente, então isso tá tudo bem. Mas quando a gente começa a fazer, por exemplo, né, dentro de terapia de esquema, que tu tem um nível de detalhamento muito grande, muitos supervisionandos me mandam seus vídeos de atendimento, né, então, para que a gente possa fazer uma avaliação mais minuciosa das suas intervenções técnicas. Aí sim a gente está falando de que tem um nível de cuidado ético diferente. Precisa ter termo de consentimento, o paciente precisa saber, né, que vai estar sendo levado aquele vídeo, ele tem que ter autorização daquela gravação, ele precisa saber quais são o tratamento de sigilo do cuidado daquele vídeo, o que vai acontecer com aquele vídeo pós-supervisão. Então, todo esse caminho de como vai ser essa supervisão e qual é o fim daqueles dados sensíveis precisa estar mais ou menos organizado. Eu gosto que, assim, que o meu supervisionando ele descaracterize ao máximo. Então, assim, se não fizer diferença o estado, porque não tem uma questão cultural muito óbvia naquele caso, põe ele em outro estado, né? Se engenheiro ou administrador não faz diferença, fala, troca a profissão. Então, ter algumas coisas que de fato a gente descaracteriza é uma maneira da gente cuidar. Quando são colegas, né? Então, assim, um terapeuta levando um terapeuta, a gente tem que considerar que existe uma chance muito grande de que possa vir a se reconhecer essa pessoa. Isso acaba acontecendo muito por eu ser professora, então, muita gente, às vezes, a gente acaba formando, ou, enfim, né, encontrando. Eu tenho a prática de não seguir. Então, se eu identifiquei, né, então, assim, a Chay está me fazendo supervisão e ela está levando a ler, e essa aqui é a ler. Eu paro e digo, olha, eu acho que você está levando a Letícia, é? É. Então, eu acho que não dá para eu seguir. Então, aí eu vou, por exemplo, uma outra pessoa, né? Porque eu vou estar tendo informações privilegiadas que a Lê não quis que eu tivesse. Então, eu identifiquei essa pessoa, né? Então, aí eu acho que não faz muito sentido, né? E o tratamento do supervisor em relação ao supervisionando também precisa ter esse cuidado, né? Eu acho que não tem problema nenhum, né? Se, por exemplo, eu faço supervisão, dou supervisão para ler, e aí chegam num grupo e tal, e dizem, eu apresento a Lê para o pessoal, como é que você se conhece? A Lê me supervisionando. Não tem problema nenhum. Agora, eu não posso trazer, né, por exemplo, não, eu trabalho com a Lê, por exemplo, o esquema dela de abandono, que é nas alturas. Eu não posso trazer esses detalhes, né? Eu tenho que também entender que eu vou ter dados sensíveis da Lê que colocam a situação num lugar onde eu preciso ter mais parcimônia, o que eu compartilho, né? Se alguém perguntar, o que você trabalha com seus supervisionandos, eu tenho que trazer mais opções para não ficar muito enviesado que tipo de coisa especificamente somente eu faço, porque é uma forma de indiretamente acabar entendendo o que está acontecendo naquele trabalho. Então, acho que tem alguns cuidados que são importantes.
E a gente tem uma comunidade que ainda, ela é grande, mas ela é pequena, né? Eu sempre brinco que é fazer uma pequena província, a gente consegue fazer fácil, né? Então, esse cuidado, ele é particularmente importante, porque a gente pode dar supervisão para pessoas muito boas e muito legais e muito queridas. Eu, obviamente, eu tive infortúnios de ter dado supervisão para pessoas que estavam mais adoecidas emocionalmente ou que tinham aspectos de sintomatologia mais é, de personalidade, mas não no sentido só sintomatológico, mas no sentido até mais de trações sociais e de coisas mais complexas, de falhas éticas com os pacientes, enfim, então a gente também tem que ter um cuidado sobre isso. Uma coisa que eu falo e que está hoje no meu contrato de supervisão formal, quando não é uma coisa específica, ele vai seguir um processo comigo, tá lá que eu posso quebrar sigilo se ele fez uma falta ética e eu denuncio no CRP, já fiz isso 2 vezes. Então, acho que também é uma coisa importante a gente entender que a gente está ali atestando o trabalho de um colega, né? Do ponto de vista, assim, em outros países, por exemplo, existem países onde muitas vezes, por exemplo, num caso de suicídio, a família decide processar o terapeuta, pode puxar até o supervisor junto nesse processo, porque existia um profissional atestando aquele trabalho, né? Não necessariamente vai ser responsabilizado, porque pode se provar que estava tudo certo, não é sobre isso, mas é sobre a gente entender que a gente de fato está dando um carimbo, atestando que aquela pessoa está fazendo bem o seu trabalho. Então, eu tenho essa responsabilidade ética, por exemplo, de dizer muito explicitamente sobre, acho que você não está conduzindo o trabalho de um jeito que está sendo bom. Acho que a gente vai precisar considerar que talvez esse caso seja muito avançado para o momento de carreira que você está ou por nível de comprometimento de estudos que você está podendo assumir na sua vida. Então, não é sobre você é ruim, jamais, não tem a ver com isso, mas às vezes a gente entender que, daqui a pouco a pessoa diz assim, recém me separei, estou estruturando apartamento, chegou uma paciente com muita desregulação emocional, não estou tendo tempo de estudar. Então, não fique com essa pessoa, porque não é o momento. Eu acho que esse lugar ético da gente falar coisas mais explícitas sobre acho que isso aqui não dá, acho que isso aqui não está indo bem, acho que você tem que encaminhar. Eu acho que é uma importância muito grande da nossa formação e da nossa como supervisora. E entra no checklist. Eu tenho muita dificuldade com supervisores que são fofos, assim, que só tem amor para dar, que tudo que tu faz é lindo, né? Tu esqueceu o paciente porque tu dormiu, que lindo, que bom que você dormiu e fez higiene do sono. Eu tenho muita dificuldade com isso porque eu não tô formando essa pessoa. Eu tô simplesmente porque o acolhimento, a reparentalização, o afeto, o incentivo, o encorajamento são habilidades do supervisor. Mas isso é muito diferente de eu não apontar quando comete um erro e eu tenho que deixar muito claro que aquele erro aconteceu, porque senão como é que aquela pessoa vai saber que aquilo não pode se repetir? Porque uma coisa é, te sugiro na próxima vez fazer tal coisa, mas assim também tá bom. Outra coisa é, isso não se pode fazer, precisa ser de outra forma. Então, também qual é a assertividade do supervisor em não ter medo de falar coisas que podem ser difíceis, mas que são importantes, né? Eu acho isso mais do que só uma habilidade técnica, eu acho que é um compromisso ético muito grande. Perfeito. Lu, acho que a gente podia ficar aqui te ouvindo assim muito tempo, porque é uma Horas. delícia e acho que faz a gente pensar muito também, né, sobre o que a gente está fazendo com as nossas supervisões. Mas assim, para a gente ir caminhando então para o fim, talvez você seja convidada a voltar e falar sobre outras coisas também. À Aqui vontade. no Nós Entre Psis, a gente tem um pedido final para vocês, né? E a gente gosta de fazer para todos os convidados. E, obviamente, ele também acontecerá para você. E esse pedido, ele é para que você deixe uma mensagem para a gente e para as pessoas que estão aqui ouvindo. Ele pode ser sobre qualquer tema, qualquer assunto, mas a única ressalva que a gente tem sobre ele é que essa mensagem ela venha do fundo do seu coração para poder realmente conectar quem está aqui com a gente ouvindo e formando esse nozinho que a gente tanto fala aqui, né? Então o pedido é esse, Lu. Também.
quase um se vira nos 30, tá ótimo, né? Vamos A lá. gente não informa sobre esse pedido, a gente só deixa ele Eu acontecer. entendi, tá bem. Eu acho que vai ser provavelmente, né, falar sobre a questão da autoterapia. Eu acho que, acho que principalmente para tanto estudantes quanto terapeutas que estão aqui nos escutando, que vocês possam realmente mergulhar no processo de se conhecerem e de conseguirem achar uma maneira nessa construção de se conhecer, seja no seu processo de terapia, supervisão, autoterapia, um processo de ter orgulho dessa história, desse caminhar e como vocês podem trazer essa história, esse caminhar e as dores que vocês viveram, as feridas que vocês sofreram, como que vocês conseguem transformar isso, né, em material de vínculo, de conexão, de empatia, de paciência, né, de validação e acolhimento dentro do processo terapêutico, porque um terapeuta que sabe fazer tudo isso dentro de um processo terapêutico é um terapeuta que entendeu que merecia coisas diferentes em momentos diferentes da sua história e que está disposto a fazer isso por si mesmo, e isso é o compromisso da autoterapia, e que está disposto a fazer isso também pelo paciente, né? E isso é que faz um bom terapeuta, né? Então, acho que é um convite a considerar que a autoterapia nos convida a conhecer muita força naquilo que a gente muitas vezes sentiu e viu como fraqueza. Tá vendo? Nem foi tão difícil se virar nos 30 assim. Mexeu em todos os corações aqui. Lu, a gente quer muito te agradecer, né, por tudo que você trouxe hoje aqui. Foi muito rico. Acho que para quem está ouvindo a gente também foi fantástico. E a gente gostaria de deixar um espacinho para você aqui, né? Falar sobre você, onde a gente se encontra, que projetos que vêm acontecendo, o que que as pessoas vão encontrar quando acessarem lá o portal, o Instagram. E qual o Instagram, né, gente? Eu passo depois tudo para vocês, né? Então, Aham. mas hoje, hoje eu tenho três frentes, né? Um pouco mais de trabalho que vocês podem me encontrar. A primeira é na parte de psicoterapia, porque eu vou ser eternamente psicoterapeuta, não adianta, né? Eu brincar uma cachaça, é o que eu amo fazer, então não importa ser supervisora, ser professora, acho que nada é mais incrível no processo da psicologia do que ser terapeuta, então a terapia com certeza é uma das formas de me encontrar. Agora, né, eu oficialmente, agora recentemente recebi o título para me tornar certificadora, né, pela Associação Internacional de Terapia do Esquema para as certificações Standard, Advanced e de supervisão. Então, agora também estou muito focada nisso, em estruturar um pouco mais esse lugar de formar mais, né, certificados dentro do Brasil, de botar mais terapeutas brasileiros lá no site da SST, com esse credenciamento, com esse reconhecimento. E o portal, que é uma escola para terapeutas, né? Na verdade, é um lugar de construção de conhecimento através do conceito de comunidade. Então, a gente tem uma turma fechada, no qual a gente promove, além de aulas, supervisões, plantões tira-dúvidas, espaços de propagação deles terem conhecimento dos trabalhos deles, apresentarem isso, mas também espaços de eles se trocarem, se conhecerem e terem essas conexões lá dentro, né? E a partir dali saírem trabalhos, grupos de estudo, coisas que eu vejo que estão saindo, né? Então, uma forma de tornar a psicologia menos solitária e menos crítica, que é muito forte, infelizmente, entre os colegas, né? E essa é a nossa missão lá no portal, mas esse agora só em março, que é quando abre turma nova, mas no Instagram tem bastante conteúdo mesmo assim, que a gente continua postando enquanto isso. Que delícia, que delícia. Então, pessoas te encontrando ali no Insta, elas conseguem todas essas informações também. Todos. Uhum. Perfeito. Obrigada, Ó, Luísa, de verdade aí pela tua disponibilidade. Foi muito rico, assim, você passar toda a tua experiência e todo o teu conhecimento sobre o assunto, assim, acho que tenho certeza, na verdade, né, que vai contribuir para todo mundo que está escutando aqui a gente também. Obrigada. Que bom, querida, que bom, eu que agradeço. Foi muito bom. obrigada, viu? Muito obrigada.
Obrigada. Olharemos para os supervisores com outros olhos agora. Isso aí. Sejam criteriosas. Muito Façam perguntas bom. para eles também, né? Sim. Então, gente, chegamos ao final desse episódio que foi, acho que, muito lindo sobre supervisão, sobre autoterapia. Queremos agradecer muito você, Lu, por enriquecer, né, esse episódio com toda a fala, com toda a experiência, com a sabedoria mesmo que você foi trilhando, né? E com muito carinho. Dá pra gente perceber de longe que esse realmente é um tema que te toca. Então, muito obrigada. A gente também quer agradecer quem está aqui ouvindo a gente semanalmente. A gente é muito grato por vocês ajudarem a gente a formar esse nó que a gente vem construindo. A gente também convida vocês a refletirem sobre esse episódio, igual a Lu falou agora, né? Questionem seus supervisores, sejam criteriosos, e sobre a importância que essa ferramenta que nós temos dentro como a Lu falou lá no comecinho, né? Uma ferramenta que a gente criou na nossa classe ali de profissão, né? Então, que a gente possa usar, né? Isso com mais frequência e com autoconhecimento. Então, esperamos que tenhamos esclarecido muitas dúvidas aqui, criado outras dúvidas, né? E inspirado vocês a buscar esse caminho. E se vocês gostaram do episódio, compartilhe com outras pessoas, com outros colegas psicólogos, tragam opiniões, tirem suas dúvidas. Quem quiser tirar dúvidas direto com a Lu, ela também acho que tem essa disponibilidade ali. Então, deixem seus comentários aqui. Fiquem atentos para os próximos episódios. A gente vai continuar explorando alguns temas, que acho que esse é nosso objetivo aqui. E lembrem-se que vocês não estão sozinhos nessa jornada, né? A psicologia é uma profissão desafiadora e muito gratificante. E a supervisão é uma das ferramentas que ajuda a gente a trilhar esse caminho com mais sucesso e muito mais carinho e afeto. Então, obrigada por nos acompanharem e até a próxima!